Olá, o Interesse Público começa agora com a participação dos nossos repórteres trazendo os destaques da semana. De Brasília, Érica Picelli. No Distrito Federal, o MPF intercede para que crianças consigam vagas em creches públicas. Obrigada, Érica. E a Madeleine Machado tem informações sobre o sistema que vai ajudar nas buscas por desaparecidos. Sistema integrado nacionalmente pelo Ministério Público Federal vai permitir ações conjuntas e sistematizadas de procedimentos, comunicações e registros de notícias de pessoas desaparecidas. Obrigada, Madeleine. E veja outras notícias do programa de hoje. No Rio de Janeiro, corte no orçamento coloca em risco o funcionamento do Arquivo Nacional. MPF faz recomendação ao governo federal para evitar o fechamento da instituição, uma das mais antigas do país. E ainda, a subprocuradora-geral da República, Débora Duprá, fala sobre o trabalho da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. Essas e outras notícias você acompanha agora aqui no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. Está lá no artigo 205 da Constituição de 1988. Educação, direito de todos e dever do Estado e da família. Mas a gente sabe que, infelizmente, esse direito tão fundamental muitas vezes é desrespeitado. Pois é, em Brasília, o Ministério Público Federal quer que o ensino para crianças de até 6 anos seja garantido e que o Estado dê alternativas se não houver vagas suficientes na rede pública. Nem precisa perguntar para o Pedro se ele gosta de vir para a creche. Aqui ele tem espaço de sobra para crescer e se desenvolver, o que deixa a mãe desse pequeno cheio de energia tranquila enquanto trabalha. Mas a vaga dele só foi garantida depois que Priscila entrou na justiça. Antes teve todo o preparo de trocar a creche algumas vezes, né? Entrar na lista de espera novamente para ver se funcionava. Não funcionou, porque como eu não sou cadastrada pelo Bolsa Família, é uma coisa que eles priorizam, eu ia ficando para trás. No caso, o Pedro ia ficando para trás, né? Então eu tive que recorrer de ir para a justiça. Fernanda também entrou na justiça para tentar conseguir vaga para os 2 filhos em uma creche pública de Brasília. Mas até agora ela não teve resposta e, para conseguir trabalhar, está pagando uma creche particular para eles com a ajuda da família. Tive que ficar sem trabalhar por 2 anos. Nesses 2 anos eu não tive como trabalhar porque eu não tinha com quem deixar e eu não tinha a ajuda que eu tenho hoje para colocar eles na creche. As vagas nas creches públicas do Distrito Federal são concorridas, enquanto cerca de 18 mil crianças de 0 a 5 anos estão matriculadas, outras cerca de 11 mil de 0 a 3 anos estão na fila de espera por uma vaga, segundo a Secretaria Estadual de Educação. Para o Ministério Público Federal, a ausência de vagas em creches da rede pública não desobriga o Estado de providenciar alternativas ao acolhimento de crianças de até 6 anos. O MPF questiona decisões que negaram o direito de menores de idade serem matriculados nesses estabelecimentos e pede para que eles sejam inseridos de imediato em creches perto de suas casas. Essa fila, ela não tem uma definição no tempo. Qual é o tempo que eu vou ficar na fila? Porque fila pressupõe tempo. E isto não tem sido discutido. Por isso que vários juízes, e vários desembargadores e vários ministros aqui reconhecem esse direito.
As cercas metálicas em volta dos prédios públicos em Brasília deverão ser retiradas. O pedido foi feito pelo Ministério Público Federal. Em uma ação civil pública contra a União, o MPF proíbe o cercamento de áreas tombadas, exceto durante manifestações populares e de maneira provisória, para evitar depredações. A multa, em caso de descumprimento, é de R$ 5.000 por dia. MPF pede rejeição de projeto que pretende legalizar jogos de azar no Brasil. O assunto está em debate na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Para o Ministério Público, o projeto de lei não cria mecanismos de controle efetivo da lavagem de dinheiro e da sonegação fiscal. O Ministério Público assinou com a Justiça Federal um acordo para viabilizar a sequência dos trabalhos de identificação das ossadas encontradas nas valas clandestinas do cemitério de Perus, na zona norte de São Paulo. Mais de 1.000 ossadas foram colocadas em valas abertas em 1990. Os restos mortais de desaparecidos políticos na ditadura militar estavam misturados com material exumado irregularmente pela administração do cemitério. E uma última informação. Em Mato Grosso do Sul, a Justiça Federal determinou que o IBAMA assuma imediatamente o processo de licenciamento ambiental de 5 empresas em Três Marias, a 300 quilômetros da capital, Campo Grande. As autorizações para o funcionamento das indústrias de celulose e papel, fertilizantes e siderurgia foram concedidas pelo órgão estadual, o Instituto de Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul. Mas, para o MPF, autor da ação, a competência é do órgão federal, o IBAMA, já que as atividades podem provocar impactos ambientais nos estados vizinhos. Agora, presta atenção nesse dado. Pelo menos 700 mil pessoas estão desaparecidas no Brasil. O MPF busca alternativas para ajudar na localização e no apoio aos parentes. É o que você vai ver no próximo bloco. Ter um parente desaparecido é uma angústia muito grande, não é mesmo? Imagina ficar sem notícias e sem saber onde procurar apoio. Pensando numa solução para este problema, procuradores gerais de justiça de vários estados assinaram um compromisso de cooperação para ampliar o Sistema Nacional de Localização e Identificação de Desaparecidos. A nossa equipe conversou com uma mãe que passa por este sofrimento. Vamos ver na reportagem de Madeleine Machado e Fernando Senarra. Muito triste por dentro. A incerteza de não saber o que aconteceu com ele ou como que ele está e de não ter apoio. Este é o sentimento de Patrícia, que não tem notícias do filho Michael desde o mês de abril. O jovem saiu da casa dele em Formosa, Goiás, com a promessa de emprego em Rondônia. Ele foi visto pela última vez no dia 27 em uma lanchonete na cidade de Seringueira. Aí ele sumiu com a moto e tudo, com a roupa do corpo, sem documento, no meio do caminho. Não chegou nem na casa. O desespero de Patrícia, estampado na camiseta e no cartaz que ela espalhou por toda a cidade de Seringueira, é de não saber o que aconteceu com o filho. Sem apoio, a mãe não sabe o que fazer. Fui na cidade vizinha que me falaram, muita gente falava na época que eu vi ele em tal cidade, então andei tudinho ao redor na cidade vizinha. Mas nenhuma pista. E casos de desaparecimento, como esse de Michael, filho de Patrícia, receberam um reforço para serem solucionados. No último dia 13 de novembro, 18 procuradores gerais de justiça assinaram o termo de adesão ao Sistema Nacional de Localização e Identificação de Desaparecidos. As pessoas precisam saber do paradeiro das pessoas que desapareceram, de seus familiares. É terrível viver esse drama que atinge 700 mil famílias brasileiras que tiveram pessoas desaparecidas nos últimos 10 anos. É um número bastante elevado e o número de pessoas reencontradas é pequeno. Uma ferramenta dessa certamente nos ajudará a encontrar os desaparecidos.
De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, no período de 2007 a 2016, foram registrados mais de 690 mil boletins de ocorrência de pessoas desaparecidas. A proposta do Sistema Nacional de Localização e Identificação de Desaparecidos no âmbito do Ministério Público Federal Brasileiro, o SINALID, é de que, com a adesão nacional das unidades do Ministério Público, o número de soluções tem aumento substancial. Os familiares geralmente buscam porque acreditam na vida, mas não localizando, imaginam na morte. Então nós temos o desaparecimento sempre figurado com essa tristeza da morte em vida, a ausência, mas ao mesmo tempo a não confirmação de uma morte. Com a assinatura do termo de adesão, já são 25 unidades do Ministério Público para dar apoio ao SINALID. A partir desse termo de assinatura, nós teremos todos os ministérios públicos locais integrados através de um sistema articulado pelo Conselho Nacional do Ministério Público. A potência de cada programa hoje inserido no sistema nacional, gerido pelo Conselho Nacional do Ministério Público, é imensamente maior. Você sabe o que é e o que faz a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão do Ministério Público? Esse é o tema do MPF Atua de hoje. A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, ela é um órgão de cúpula da instituição e tem uma estrutura muito similar à das câmaras de coordenação e revisão. As câmaras de coordenação e revisão, elas trabalham com temas, ao passo que a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, ela tem um espectro muito grande de atuação, porque ela abrange todas as áreas de direitos humanos. Então, nós trabalhamos desde população de rua até a crise migratória da Venezuela, trabalhamos direitos das mulheres, direitos das populações LGBTI, combate ao racismo, direito à saúde, direito à educação. Eu acho que o que vocês puderem imaginar em termos... Não há tema de direitos humanos que não seja pertinente à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. Com uma singularidade, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, ela não atua no judiciário, perante o judiciário. Ela funciona como uma espécie de defensoria do pueblo, ombudsman, no sentido de ter uma atuação persuasiva, que leve a administração pública, os órgãos, o poder legislativo, até seus órgãos internos, a uma tomada de decisão que seja consentânea com direitos humanos de uma forma geral. Uma das instituições mais antigas do país, o Arquivo Nacional, corre o risco de fechar as portas por falta de orçamento. É o que você vai ver no próximo bloco. Quem nunca ouviu falar dos benefícios do azeite de oliva para a saúde? Pois é, mas se depender de algumas empresas desonestas, o efeito pode ser o contrário. Augusto Viana, o que está acontecendo? Pois é, Eliane, o Ministério da Agricultura encontrou irregularidades em mais de 80% do azeite de oliva consumido no Brasil. De 140 marcas analisadas, 45 foram reprovadas. Em muitos casos, apesar de o rótulo indicar azeite de oliva, o que tem ali é uma mistura de outros óleos, como o de soja, por exemplo, ou ainda o azeite lampante, um óleo mais barato, de baixa qualidade, extraído de azeitonas deterioradas e impróprio para o consumo humano. Outro óleo utilizado para enganar o consumidor é feito a partir do bagaço de oliva bruto, que pode conter, veja só, substâncias cancerígenas.
O Ministério Público Federal em São Paulo recorreu à Justiça para que a União e a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, busquem formas mais efetivas para combater as fraudes, como o rastreamento do produto desde a importação e a criação de um cadastro de pessoas e empresas que fazem o envasamento desse óleo aqui no Brasil. Eliane. Obrigada, Augusto. E o Ministério Público Federal quer debater e incentivar a participação das mulheres na política. O repórter Galton Sá tem as informações. Eliane, essa preocupação do MPF tem motivo. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, 1 em cada 8 candidatas não tiveram sequer um voto nas eleições para vereador em 2016, o que poderia ser um indicativo de fraude nas candidaturas, já que a legislação obriga os partidos a destinarem uma cota de participação para as mulheres. O levantamento foi feito em todo o país, mostrou ainda que quase 3 mil municípios, onde as mulheres representam a maioria do eleitorado, em apenas 24 deles, elas têm maioria na Câmara de Vereadores. Quando a gente olha a eleição para governador, a situação é ainda pior. Apenas 3% dos eleitos em 2014 são mulheres. O TSE lembra ainda que candidaturas fictícias, só de fachada, configuram crime de falsidade ideológica eleitoral, podendo resultar na cassação de mandato daqueles que cometeram fraude. Eliane. Obrigada, Galton. E o ex-diretor do Arquivo Nacional foi condenado por realizar cultos evangélicos dentro da instituição que é pública. Quem tem mais detalhes é a Michele Chiapa. Michele. O ex-diretor do Arquivo Nacional, José Ricardo Marques, vai responder por improbidade administrativa. Evangélico, ele determinou a realização de cultos semanais dentro da instituição pública. Segundo o MPF, autor dessa ação na Justiça, a conduta do então diretor causou perdas ao patrimônio e o desvio de recursos públicos para fins privados. Isso sem falar que ele contrariou um princípio constitucional que garante o Estado laico, ou seja, as instituições públicas não podem defender ou se opor a nenhuma religião. Por isso, o ex-diretor do Arquivo Nacional terá de devolver R$24 mil aos cofres públicos e pagar multa de R$36 mil. Eliane. Obrigada, Michele. E nós continuamos falando sobre o Arquivo Nacional. Criado há 180 anos no Rio de Janeiro, a instituição, uma das mais antigas do país, corre o risco de fechar as portas. O corte de 40% do orçamento representa um risco à preservação do patrimônio histórico e até mesmo para o atendimento ao público. O Ministério Público Federal quer evitar que isso aconteça. Veja como na reportagem de Janaína Toscan. Lídia, a supervisora do setor de conservação do Arquivo Nacional, mostra com satisfação o último trabalho que acaba de ficar pronto: o passaporte de Santos Dumont. É todo um tratamento de etapa, entendeu? Um banho de desacidificação, fazer ainda a limpeza, a numeração. Se ele for encadernado, fazer toda a numeração, fazer um mapeamento dele para poder não se perder nesse momento da novamente ser encadernado. Então há todo um processo para poder chegar ao ponto de depois entregar o documento ao OC à guarda novamente. O Arquivo Nacional é um órgão federal pertencente ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e é responsável pela gestão, recolhimento, tratamento técnico, preservação e divulgação do acervo documental do país. Aqui a gente tem documentação mesmo desde antes do Brasil, né? Documentos vindos de Portugal com a corte e tal, que remontam desde o século XV, e até documentos contemporâneos, documentos doados pela UNE, por exemplo, esse ano. Temos acervos de toda a administração pública federal, de órgãos extintos e tal. São mais de 55 quilômetros de documentos, quase 2 milhões de negativos e fotografias, 20 mil ilustrações e uma coleção de livros raros que ultrapassa 8 mil títulos. O guardião desse imenso patrimônio documental brasileiro vai completar 180 anos de fundação em janeiro de 2018. E imagina a gente completar esses 180 anos, né, com as portas fechadas, precarizados, com demissão de diversos terceirizados, redução do atendimento. A preocupação é justa. Com um orçamento anual já apertado de 18 milhões de reais,
O Arquivo Nacional sofreu, em maio, um corte de 4 milhões no repasse das verbas. Na metade do ano, já não havia mais dinheiro para quase nada. Na questão do acervo, a preocupação maior é a refrigeração, porque eles têm que estar numa temperatura e livre de umidade, né? Uma temperatura baixa, livre de umidade. O sistema não funcionando todo o tempo acarreta esse problema, aumenta a temperatura, proliferação de fungos, de agentes que vão deteriorar o acervo. Após investigar o caso, o Ministério Público Federal expediu uma recomendação para que o ministro Torquato Jardim remanejasse recursos mínimos necessários para a manutenção anual do Arquivo Nacional, garantindo o atendimento ao público no prazo legal e a preservação adequada dos documentos. Além disso, tem uma série de exigências dos corpos de bombeiros que eles precisam atender para adequar o prédio às normas. O sistema também anti-incêndio também tem suas especificidades, porque por se tratar de arquivos de papel também não pode jogar água, assim, indiscriminadamente, E também a falta de verbas até para o próprio funcionamento normal também atinge essa necessidade de se adequar ao Corpo de Bombeiros, que apesar de, vamos dizer assim, não é algo tão urgente, mas assim, se acontece algum sinistro ali, a situação pode tomar proporções muito piores, se não estiver atendendo a essas normas de segurança. Você sabia que a cirurgia reparadora para mulheres vítimas de violência agora é obrigação do Sistema Público de Saúde? A Lei 13.239 de 2015, que trata da realização pelo SUS de cirurgias plásticas reparadoras de sequelas de lesões causadas por atos de violência contra a mulher, foi regulamentada. Agora, a mulher que necessitar desse tipo de atendimento deverá procurar uma unidade de saúde com registro oficial da ocorrência da agressão. Quer mais informações como esta? Acesse facebook.com/mpfederal. E você também pode participar do Interesse Público. Mande sua sugestão pelo e-mail interessepublico@mpf.mp.br. As reportagens deste e de outros programas estão na internet, no site mpf.mp.br. E você pode rever o programa no YouTube, youtube.com/tvmpf. Muito obrigada pela companhia. Na semana que vem tem mais. Até lá!